Bom dia a todos, que a paz do Senhor nos abençoe agora e sempre. O Raul me convidou para fazer uma palestra na SER. E desta palestra surgiu um seminário, depois surgiu uma nova palestra, que é esta aqui. Um pedido do Raul torna-se um compromisso com Jesus, um desafio para as nossas vidas. Eu conheci o Raul em 82, conforme foi falado, e nós temos um ponto em comum que eu carregarei para a minha vida toda. Nós nascemos no mesmo dia. Então, isso foi algo que me marcou, porque no primeiro ano que eu estive mais próximo do Raul, que participei do aniversário na casa dele, ele estava completando 33 anos, ou seja, era a idade de Jesus, então eu tinha alguma coisa a ver também em relação a esta ligação nossa. Então, eu conheci na federação, na época, lá em Niterói, e tinha uma característica que não é comum a mim, de entrar numa fila para falar. Eu fico muito reservado nesse momento, é característica. E eu fui em direção a ele, e ele me fez um convite, um compromisso, que não tem jeito de escapar, e eu aceitei de participar da nossa SEF. E hoje aqui, depois desse início, com essas emoções, eu fiquei até preocupado que, de repente, nós iríamos perder o nosso líder da SEF, porque até o coração agora está sendo testado fortemente, e nós, ao lado ali, depois temos que falar alguma coisa, temos que controlar as próprias emoções, não é uma coisa tão simples assim. A nossa reflexão de hoje, nesta manhã, girará em torno do nosso compromisso com Jesus. Falar de compromisso é muito importante este assunto, porque quando adentramos a carne, chegamos na terra, a partir do momento que nascemos, já temos compromissos, querendo ou não querendo, que são deveres inerentes à nossa condição humana. Precisamos pagar impostos, são compromissos da vida, do cotidiano. Precisamos acertar as coisas com a família, são compromissos com a família. Fazer o que os nossos pais querem, desejam de nós. Estudar, são compromissos inerentes a esta condição humana com propensão a uma evolução espiritual. Temos um compromisso com a própria sociedade onde estamos inseridos, e são muitos os compromissos, e muitas vezes não nos damos conta daquilo que precisamos fazer na própria sociedade, mas criticamos a sociedade como se não fizéssemos parte dela. Mas, se queremos construir uma sociedade melhor, que está passando por muitos problemas, precisamos assumir um compromisso e grave com relação a esta sociedade. Temos um compromisso com a profissão escolhida na vida. Não estamos dentro de um contexto profissional por acaso. Assumimos questões importantes e temos que verificar por que estamos ali. Qual o risco que precisamos passar no contexto profissional que estamos inseridos? Porque uma profissão existe no mundo para servir a própria sociedade. Ao pensarmos num compromisso filosófico, porque quando nascemos com características próprias, desenvolvidas ao longo das nossas reencarnações anteriores, e isso vai nos burilando o modo de pensar. E quando nascemos com características apropriadas para o desenvolvimento de um tipo de pensar na Terra, ao lado de pessoas que precisarão ouvir aquelas questões filosóficas, no pensamento da vida, nos objetivos da nossa existência. Então, temos um compromisso com a maneira que pensamos na própria existência atual. Alguns enveredam pelo campo da religião. Nem todo mundo quer uma religião, mas hoje está na moda a religiosidade. As pessoas querem fazer um vínculo com forças superiores, independente da religião que abracem. Mas um vínculo com algo superior é uma questão que já não está mais em discussão,
porque todos os seres humanos percebem em si um futuro e não tem como negarmos esta realidade espiritual. Mas nós, espíritas, assumimos uma filosofia de pensar ligadas a Allan Kardec, ligadas a Jesus, e precisamos pensar o que estamos fazendo com esse tipo de pensamento na nossa existência atual. Todos assumem um compromisso na vida. E Jesus, aonde fica nesta questão? Será que os seres humanos têm um compromisso com Cristo? Se acreditamos que Jesus é o nosso governador, é o governador da nossa terra, do nosso planeta, do nosso sistema, qualquer pessoa que esteja aqui tem um compromisso com Ele. É fácil esse raciocínio. Imaginemos uma empresa transnacional em que o CEO, o presidente, esteja em outro país, mas um funcionário dessa empresa trabalhe em outro país e nem conheça esse presidente, nem saiba da sua existência. Mas ele tem um compromisso, sim, com aquele presidente, a partir do momento que ele se dedica à tarefa para a qual ele se colocou. É um compromisso indireto, mesmo acreditando ou não acreditando na existência daquele presidente, nem imaginando que exista um governador, um coordenador acima de tudo naquele empreendimento. Ele, sim, tem um compromisso com aquela empresa, no caso, com aquele presidente indiretamente, porque os resultados estão ligados àquilo que ele faz nas suas atividades diárias. Então, todos na Terra têm um compromisso com Jesus, mesmo abraçando outras religiões que não seja a religião cristã. Todos têm um compromisso com Jesus. E onde poderemos encontrar isto no próprio Evangelho? O Cristo nos fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É muito forte essa colocação. Jesus representa um caminho, o caminho representando a nossa experiência na Terra, a nossa reencarnação, este momento que estamos vivendo. Não importa o que acreditamos, importa que este caminho, se estiver alinhado às ideias de Jesus, nós estamos com Jesus. Podemos acreditar em outras coisas, em outros deuses, em outras filosofias, mas se o nosso caminho estiver alinhado, fluindo conforme o Evangelho, independente de acreditarmos ou não, estamos com Jesus na direção deste caminho. Ele é a verdade. Vejamos que verdade está relacionada à crença. Qual é a nossa verdade? Cada um tem a sua verdade. Essa verdade é a filosofia de vida que abraçamos na existência. Se esta verdade estiver alinhada ao pensamento de Jesus, mesmo que eu não creia em Jesus, Ele é o nosso líder. Lembremos-nos do Dr. Bezerra de Menezes, que quando folheou e começou a ler a primeira vez o Livro dos Espíritos, e ele disse o seguinte: eu já conheço tudo isso e nem sabia da existência desta doutrina, porque ele ficou preocupado que poderia ler ou não como se fosse um pecado. E ele foi lendo e já conhecia tudo aquilo, demonstrando que ele já era espírita, como Kardec sinaliza, o espírita sem o saber. Ele já era espírita e nem sabia que era. Então ele estava alinhado com o pensamento espírita, sem conhecer e sem acreditar na mensagem espírita. Então, se nós estivermos alinhados ao bem, à ética, não importa se acreditamos ou não em Jesus, o importa é que estamos trabalhando para Jesus, mesmo sem o saber. Mas ele nos fala que ele é a vida. Vida está relacionada à existência. Nós existimos. E existimos para quê? Por que estamos vivos?
Será que nos consideramos verdadeiramente vivos? Vim para que tivessem vida, e vida em abundância. Somos vivos? Percebemos a vida de fato? Ou estamos fechados mentalmente num ponto da existência? Na medida que ampliamos o nosso conhecimento, mais entendimento temos a respeito da vida. E, consequentemente, mais nos comprometemos com a vida, porque percebemos o papel para o qual aqui estamos. É muito comum pessoas que passam a ter sucesso na vida material e depois eles enveredarem pelo um lado filantrópico, porque percebem que a vida é muito mais ampla do que simplesmente terem um sucesso na vida material. Eles começam a se cobrar, porque eu não nasci simplesmente para ter a posse dessas coisas, eu nasci para algo maior. A vida não pode ser simplesmente essa passagem pequena, mental, curta, que muitas vezes as pessoas querem que nós tenhamos. Então, Jesus se denomina a vida, algo amplo. Quando Descartes nos diz, penso, logo existo. Ou seja, se eu penso, eu tenho vida. E muitas vezes não nos tocamos nisso. Achamos uma frase até óbvia. Eu existo porque penso? Mas essa constatação de Descartes é importante procurarmos entendê-la. Fiquemos num lugar fechado, no escuro absoluto, breu, sem enxergar nada, de olhos abertos, porque de olhos fechados a gente já imagina que estamos no escuro. Mas nesse momento em que ficamos num lugar totalmente fechado num breu, e tentando enxergar e não enxergamos nada, e a gente começa a perceber que nós estamos pensando. O pensamento fica vivo, fica forte dentro de nós. Quando estamos sofrendo, é o melhor momento para orarmos, porque a nossa oração atinge o ponto que queremos, nós conseguimos direcionar o nosso pensamento. A vida direciona o pensamento. Nós existimos, nós sentimos porque direcionamos o nosso pensamento. Nós enxergamos porque direcionamos o nosso pensamento. Mas a partir do momento que tiramos essas percepções à nossa volta e precisamos mergulhar dentro de nós, nós constatamos que pensamos e por isso mesmo existimos. Então, o fato de existirmos nos leva a pensar: para que existimos? Para quê? Simplesmente para gozarmos uma vida material? O que estamos construindo nessa atual existência? Ao chegarmos ao final da vida, vamos fazer uma retrospectiva e o que extraímos de crescimento? E na medida que nos aproximamos deste momento da desencarnação, acreditando ou não acreditando, o nosso coração vai comprimindo, porque a gente fica, e agora? Eu preciso acreditar na imortalidade. Eu nunca acreditei, mas eu preciso acreditar, porque não é possível que eu vou sumir, que eu vou deixar de existir. É contra a própria natureza da existência. Então, a partir do momento que temos um existir, temos vida, temos um compromisso com esta vida e, consequentemente, temos um compromisso com Jesus. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos propõe uma pergunta aos benfeitores da humanidade, na 767, em que ele pergunta aos benfeitores: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Vejamos a pergunta de Kardec. Se é contrário à lei da natureza, a pessoa ficar isolada completamente. E eles respondem de forma objetiva: sem dúvidas, isso é contrário à lei da natureza.
Pois que por instinto, os homens buscam a sociedade. Buscamos a sociedade por instinto. Não temos como fugir desta condição. E todos devem, olha só, devem concorrer para o progresso. É uma obrigação de todos os homens. De que maneira? Auxiliando-se mutuamente. Então, nesta resposta dos benfeitores da humanidade, percebemos, primeiro, que precisamos viver na sociedade. Mas aí a gente conhece pessoas que querem se isolar, principalmente hoje, com a tecnologia no ar, em que as pessoas do seu quarto conseguem interagir com o mundo, mas ela está buscando a sociedade de forma virtual, mas está procurando, ela não se isola completamente, ela se isola a presença física, mas não a conexão, porque é um instinto nosso, é uma necessidade nossa, porque temos um papel na sociedade, que é de fazê-la progredir. E como fazer? Através do auxílio ao próximo. Não tem jeito. Precisamos ajudar o próximo nas suas necessidades. E desta maneira também seremos auxiliados nas nossas necessidades. É uma troca instintiva, natural da vida. E desta forma estaremos cumprindo o papel para o qual existimos. Nós existimos. Não duvidem dessa realidade. E aí precisamos pensar em Jesus. Jesus, para nós espírita, é esta alma pura, bastante distante fisicamente, mas por pensamento nós conseguimos atingir. Porque existimos. Precisamos direcionar o nosso pensamento a Jesus. E certo momento do Evangelho, lá em Mateus, no capítulo 10, o Cristo reúne os seus discípulos e lhes dá autoridade para que eles pudessem expulsar os espíritos imundos e curar toda sorte de males e enfermidades. Ele reúne os seus discípulos e lhes dá autoridade para isso. E depois disso ele fez algumas recomendações para a missão dos seus discípulos. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mas ele continua nas suas recomendações. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado. O operário é digno do seu sustento. E ele então vai fechando as recomendações. Ao entrardes numa cidade ou numa aldeia, procurai saber de alguém que seja digno, e hospedai-vos ali até vos retirardes daquele lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas, se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó
dos vossos pés. E ele nos fala no Evangelho que aquele local será tratado no dia do juízo com mais severidade do que Sodoma e Gomorra. E ele fecha dizendo: eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas, sem malícia como as pombas. Esta passagem do Evangelho demonstra em muitos aspectos o compromisso que temos com Jesus. São muitas recomendações. O início, quando ele reúne os seus discípulos, ele já nos dá a primeira lição na vida. Porque ele lhes dá autoridade para que eles pudessem expulsar demônios, pudessem curar pessoas. E nós ficamos a pensar, o que Jesus estava fazendo neste momento? Muitos acreditam que, como se fosse um milagre, os discípulos não fariam aquilo, mas Jesus lhes deu autoridade. Autoridade lhes dá incentivo, motivação para que eles pudessem exercer aquilo que eles carregam no seu interior. Eles estavam preparados. É o que nós chamamos atualmente de empoderamento. O empoderamento é permitir que o outro se utilize do seu conhecimento, das suas experiências, das suas motivações em prol de uma causa. O líder precisa incentivar o desenvolvimento daqueles que são subordinados a ele. Isso é empoderamento. Mas simplesmente não passa aquilo e pronto. Ele precisa trocar informações para dar confiança aos discípulos, foi o que Jesus fez. Ele delimitou o cenário aonde eles deveriam atuar e permitiu que eles utilizassem dos próprios recursos íntimos em prol da causa. A partir dali, do momento que eles enveredassem na missão, eles estavam com seus próprios recursos para o desenvolvimento da missão. Então, é a forma de propagarmos a mensagem na vida. Não poderemos retê-la conosco, precisamos preparar aqueles que estão ao nosso lado de acordo com o seu potencial, a fim de que a mensagem possa ser espraiada mais largamente, se desenvolva em muitos terrenos, frutifique pela vida. Nós não poderemos centralizar as coisas como se nós fôssemos os únicos capazes de realizá-las. Daí verificarmos que os próprios discípulos tiveram produções diferentes, de acordo com o livre-arbítrio, mas todos eram capazes, todos sem exceção. Então Jesus nos dá a primeira lição do empoderamento, o estímulo que deveremos fazer ao próximo para que ele cresça em todos os sentidos. Às vezes conversamos com pessoas que estão a passar por dificuldades e o tempo passa, elas continuam com a mesma dificuldade. Será que não as empoderamos? Será que não evocamos a capacidade daquela pessoa em resolver aquelas questões e ficamos ali simplesmente alimentando o problema como se somente conosco aquele problema se solucionará? E neste momento nós podemos falar, olha só, você já tem capacidade para resolver essa questão. Já tem condições. Há quanto tempo você é espírita? Certa vez um amigo meu, muito inteligente, passou por uma experiência interessante, porque ele frequentava consultório de terapeutas. Isso muitos anos. Um sujeito inteligente, e muitos anos ele frequentava isso. Ia num, ia no outro, né? Porque depois de muitos anos você cansa, né? Esse não resolve, eu vou em outro. E começou nisso. Quando certa vez ele foi num desses profissionais, ele adentrou, sentou-se, pagou uma fortuna por aquela sessão,
R$ 800, e o sujeito começou a bocejar. Começou a bocejar. E, de repente, começou a dormir na frente dele. E ele ficou indignado. Eu venho aqui, pago R$ 800 e o sujeito vai dormir na minha frente? Aí, de repente, ele mexe no profissional e o sujeito olha para ele e fala assim: quando você chegar, nós começamos. Então, muitas vezes, nós fugimos da nossa realidade, querendo que o outro resolva o nosso problema. Procuramos Jesus para que o Cristo resolva o problema que nós precisamos resolver. E Jesus falará assim: ide e pregai. Resolva suas questões, porque você já é capaz disto. E nos empodera, nos motiva, nos estimula a utilizarmos das nossas próprias condições. A vida, Jesus, nos empoderou a partir do momento que nascemos. Nós nascemos com os nossos conhecimentos, com os motivos para os quais aqui estamos, com as nossas experiências do passado. Somos empoderados pela vida para uma missão na existência. Jesus, a vida. Daí, todos somos capazes de realizarmos grandes obras. Não obras que vão tomar destaque na sociedade, grandes obras para as nossas condições. Serão enormes para nós. Somos capazes. A vida nos empoderou a todos para um compromisso importante, mas muitas vezes queremos fugir desses compromissos. Não queremos acreditar que precisamos passar por caminhos difíceis, mas aquele caminho é o caminho ideal para o nosso crescimento espiritual. É óbvio que todos fugimos do sofrer, só que não temos como fugir das nossas próprias imperfeições que geram os nossos sofrimentos. Muitos querem sair do nosso país porque é um país de violência, mas só que eles vão carregar as suas imperfeições para o outro país. E, obviamente, que vão carregar os sofrimentos para o outro país. Não se sentirão felizes, porque a felicidade está atrelada a dissolvermos os nossos próprios sofrimentos, destruindo as nossas imperfeições. Mas Jesus faz algumas recomendações aos discípulos. Empodera-os. Não é fácil. E ele então começa: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. O Jesus então era barrista, né? Ele não queria, estava excluindo aquela gente. Dirigi-vos às ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. E nós ficamos a pensar: o que é uma ovelha perdida? Uma ovelha perdida. Os gentios, quem são os gentios samaritanos? Quando nascemos com um foco, um público-alvo, como se diz. Um público. Qual é o seu público-alvo? Nós nascemos para buscarmos as ovelhas perdidas. Não nascemos para buscar os gentios, nem os samaritanos, estão fora do nosso raio de ação. É nesse sentido. Outros nascerão para buscá-los. Mas no nosso caso, neste momento, nós nascemos com um foco específico, uma meta específica: as ovelhas perdidas. E muitas vezes queremos enveredar por atividades que não têm nada a ver conosco, porque achamos bonita. Aquilo ali é tão legal fazer. Eu adoro. Muitas vezes nós observamos os grandes oradores, como o nosso querido Raul, Divaldo Franco, e nós achamos: puxa, legal ser aquilo lá, né? Ser homenageado aqui. É fácil. Mas nós vamos tomar aquele cálice? Quando Salomé pede para que os seus filhos se sentassem ao lado de Jesus, o Cristo pergunta: tudo bem, mas eles vão tomar o cálice que eu tomei?
e vão ser batizados como eu serei? Aí a coisa fica mais complicada. Então, muitas vezes, desviamos-nos do nosso foco. Aquele sujeito é que me incomoda, ali é o foco. Se ele te incomoda, o problema está ali. O seu foco é aquele. Nós só queremos tratar com pessoas maravilhosas, que não incomodam. Isso é simples. Isso é fácil. Mas aqueles que demonstrarão para nós os nossos problemas íntimos, porque não é ele o responsável pelo que eu sinto, ele simplesmente estimula alguma coisa que existe dentro de nós que nos faz nos sentirmos muitas vezes mal. A pessoa perde a paciência com alguém, não é ele, o outro que é culpado, somos nós que somos impacientes. Mas nós queremos fugir daquelas pessoas que nos estimulam a percebermos as nossas deficiências que precisamos extirpar. Então, o nosso foco é os Médicos Sem Fronteiras, que coisa belíssima. É muito belo, de fato. Eu adoraria ser. Mas você é médico? Não, mas eu adoraria ser. Eu vou me meter lá. Eu vou ser um médico sem fronteira. E, de repente, eu me desvio do compromisso. Existem aqueles que têm este compromisso. Este é o compromisso deles. Por isso que eles são estimulados naturalmente, instintivamente pela vida, a buscarem certas situações que nós não conseguimos imaginar. Como pode alguém se meter num país em guerra para ajudar ao outro? Nós vamos na casa espírita, tratamos com as crianças, tudo dentro de um clima de tranquilidade, sem perigo, não vai cair uma bomba em cima. E essas pessoas estão lá em certas dificuldades. Nós achamos lindo e muitas vezes achamos que precisamos fazer isso, mas nos desfocamos das ovelhas perdidas que foram colocadas no nosso caminho para podermos auxiliar. E através delas, nós seremos auxiliados. Proclamai que o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Alguém perdido não é fácil. Nós falamos de ovelhas perdidas, o rebanho de Jesus, como se fosse uma coisa muito simples, né? Mas é o que está perdido. Quando alguém adentra uma mata densa, coposa, ela não está perdida. Pelo contrário, ela leva todos os instrumentos necessários para não se perder. Quando um jovem vereda pelo caminho das drogas, dos vícios, quando ele está enveredando, ele não está perdido. Ele se acha, pelo contrário, senhor de si, não, deixa comigo, na hora que eu quiser eu saio. A questão, o sentimento de estar perdido é na volta. Quando a pessoa percebe que precisa voltar, e agora? Por onde eu vou? Aí dá uma sensação de estar perdido. E estar perdido não é fácil. E todos nós, muitas vezes, nos sentimos assim. Quando uma doença nos acolhe, a gente sente o que é estar perdido. Será que eu vou desencarnar com essa doença? Quanto tempo eu vou ficar com ela? Aí nós pedimos ajuda, vamos ao médico. Ele não fala exatamente aquilo que nós gostaríamos, mas nós procuramos o segundo. Também não fala, nós procuramos um terceiro. Nós procuramos porque estamos perdidos. Alguém nos oferece um medicamento, aí o outro oferece outro. Aí o outro oferece outro, e nós ficamos, qual o melhor medicamento? Quando a pessoa está doente, aí vem, olha, vamos fazer uma prece por você, vou lá o pastor na sua casa, tudo bem. Vai o espírita também, vai o evangélico também, vai o budista também, vai todo mundo fazer prece, é melhor, todo mundo, eu não sei qual que é a mais forte. Então a pessoa se sente perdida porque ela não sabe o caminho a tomar. Distante de Jesus, e não ausculta dentro de si o caminho que deverá trilhar para sair daquele momento que ela está se sentindo perdida. Todas as respostas da nossa vida, todas se encontram dentro de nós. Mas nós queremos externamente. Nós não perscrutamos a nossa intimidade, vasculhamos a intimidade para encontrar, Senhor,
qual o caminho que precisamos trilhar para sairmos dessa mata, deste labirinto no qual eu me coloquei. Então, proclamai que o reino dos céus está próximo, porque ainda não chegou, é óbvio. O sujeito está na mata e pedindo ajuda. De repente, ele vislumbra um pastor enviado de Jesus. Ele ainda não encontrou o reino dos céus, é um refrigério. Ele precisa trilhar aquilo de retorno para chegar ao aprisco do Cristo, que seria o reino dos céus. Então, é um caminho. Por isso que ele está próximo. Ele ainda não chegou, ele está próximo. Mas você precisa ainda caminhar em direção a este reino, fazer a sua parte. Não valorizemos tanto as questões íntimas, as nossas dúvidas. Precisamos confiar, estimular a fé para confiarmos na inspiração de Jesus. Quando Kardec questiona a respeito da intimidade de Deus, os Espíritos são claros: não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. E muitas vezes nós teimamos, procuramos uma saída de um labirinto, mas não percebemos que precisamos confiar na inspiração de Deus. Duvidamos daquilo, mas não acreditamos. E o Cristo então recomenda aos discípulos: curai os enfermos. Quando encontrarem estas ovelhas, curai os enfermos. Purificai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Ou seja, vamos fazer a caridade, atender aquela ovelha na sua própria necessidade. Porque cada uma delas tem uma necessidade específica. Muitas vezes queremos tratar as pessoas como se todas fossem iguais. E não são iguais, nós não somos iguais. No processo de envolvimento aos nossos subordinados, aqueles que estão próximos a nós, precisamos desenvolver uma sensibilidade de diagnóstico da pessoa. O que a pessoa precisa? Ela precisa mais ser apoiada, ser envolvida? Ou ela precisa mais ser direcionada? Porque muitas vezes basta você apontar um caminho, apresentar um livro, e a pessoa resolve as suas questões através disso. Outras não. Precisam ser acolhidas, consoladas, precisam falar com elas, porque têm necessidades diferentes. E nós precisamos detectar que a ovelha que está na nossa frente, qual a sua necessidade? Ah, mas nós somos os donos da verdade? Não. Essa sensibilidade, ela começa a ser desenvolvida a partir do momento que nós treinamos em nós. Quais são as nossas necessidades? Aí passamos a crer na necessidade do próximo. Eu tenho um amigo, um médico bem-sucedido no Rio. E ele, um sujeito que pensa de forma lógica, racional, tanto é que ele ia ser engenheiro e resolveu fazer medicina na hora lá da inscrição. Isso há muitos anos. Vejamos que o nosso caminho, a colocação dos benfeitores, a impressão dos benfeitores é tão forte que um sujeito numa fila de vestibular na época, que ia fazer engenharia, decide-se ali fazer medicina, e o caminho dele todo é trilhado pela medicina. Somente um espírito muito forte para inventar isso na hora ali, né? Porque ia mexer com a vida do sujeito. Mas ele é um sujeito todo lógico. E esse negócio de depressão é uma besteira. Ah, depressão, isso é besteira. De repente ele foi colhido por uma depressão. Colhido. Aí ele sentiu na pele que aquilo não é besteira. Aquilo existe de fato. Ele sentiu na pele, no corpo, e ele falava: eu tenho dinheiro, tenho sucesso profissional, tenho uma família maravilhosa, eu tenho todos os recursos, mas eu tenho uma vontade de morrer. Mas ele não fazia isso porque ele era muito racional, ia se matar, não ia fazer isso. Olha o contraponto: eu tenho tudo para ser feliz e ao mesmo tempo sinto uma infelicidade tremenda.
E ele venceu essa depressão. Mas, com certeza, hoje ele não desvaloriza, não acha uma besteira quando alguém diz que está com esse processo de dificuldades. Então, muitas vezes, não conseguimos nos sensibilizar pelo próximo porque não acreditamos que aquilo é um problema de fato. E quantas ovelhas passam pelo nosso caminho e nós desdenhamos a oportunidade de servir a Jesus porque não temos a sensibilidade necessária para isto? Quantas vezes as ovelhas estão ali, o Cristo vibrando, e nós, de forma insensível, queremos arrancar o pelo, tosquiá-la, escalpelá-la, para fazer brinde daquilo, mas não entramos na intimidade daquela ovelha, sem nos perturbarmos, mas para podermos apontar o caminho seguro para Jesus. Então deveremos fazer a caridade. Este é o nosso compromisso quando encontramos as ovelhas perdidas do aprisco do Cristo. Mas ele continua, ele não é fácil, Cristo. E ele então nos fala o seguinte: não leveis, aí ele está falando para nós, não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, Senhor, nem 2 túnicas, não leve nada, nem sandália, Senhor, não leve, nem cajado, não leve nada. O operário é digno do seu sustento. Isso não é fácil, porque para trabalharmos para Jesus hoje fazemos muitas exigências. Nós damos uma carta para ele, né? Uma lista de exigências. Ó, Senhor, eu tenho que ter um trabalho bom, eu tenho que ganhar bem, eu tenho que ter tempo disponível, eu tenho que ter... Nós criamos uma lista de necessidades para podermos buscar as ovelhas. E o Cristo é duro, não leveis nada. E o que ele estava propondo aos discípulos? O desapego às coisas materiais. É isso que ele estava propondo. O desapego. E, ao mesmo tempo, a confiança em Deus, que é inversamente proporcional. Na medida que confiamos, nos desapegamos. É um bom indicador para a nossa vida. Mas ele fala, o operário é digno, é merecedor do seu sustento. E isso é um dilema dos dias atuais. O que temos amealhado nas questões dos recursos materiais, o que é fruto da nossa dignidade, o que é fruto do nosso apego. Essa é a grande questão, é o dilema que temos que viver. Porque um ponto é da nossa dignidade, é do nosso mérito. Porque nós falamos, tudo isso aqui eu construí com o meu suor, com o meu trabalho. Mas até que ponto aquilo é fruto da sua dignidade, do seu merecimento? Até que ponto aquilo é fruto do seu apego às coisas materiais? Essa divisória não é fácil. Porque precisamos trabalhar o desprendimento. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado de acréscimo, nos fala Jesus. Então nós deveremos rever os nossos recursos que estão nos aprisionando na busca das ovelhas perdidas da casa do Pai. Nós não temos tempo para o trabalho do bem. É apego porque queremos amealhar mais recursos materiais. Nós temos que sustentar a família porque isso se tornou já uma frase fácil de ser dita. Tudo se justifica em termos materiais para abdicarmos as nossas lutas espirituais. Daí ser um autoconvencimento, um trabalho continuado que deveremos fazer dentro de nós com relação a isto. Será que estamos preparados, desapegados, confiantes, quando encontramos uma ovelha de Jesus? E muitas vezes, ao encontrarmos uma ovelha de Jesus, na realidade é o contrário, nós que somos a ovelha.
A pessoa nos dá uma lição, nos ensina muito mais. Principalmente as pessoas que não têm recursos nenhum, que nos mostram coisas que nós nem imaginamos, que nós falamos assim, eu não suportaria passar por isso. Então não houve um empoderamento da vida. A vida nos colocou em condições para um exercício de uma tarefa. Daí Jesus nos fala que ninguém leva alguma coisa a mais. O nosso fardo é conforme as nossas forças. Então esta questão, o quanto merecemos de fato os recursos que temos e o quanto já poderíamos abrir mão daquilo em prol das próprias ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas então ele caminha dizendo, ao entrardes numa cidade ou numa aldeia, procurai saber de alguém que seja digno e hospedai-vos ali, naquele local. Ou seja, encontramos alguém digno e vamos permanecer ali durante um período, o período de tempo que vamos trabalhar as ovelhas. E ele complementa, saudai-a, ao entrardes na casa, saudai-a. Se for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for, volte a vós a vossa paz. Mas, se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Nós encontramos várias características de ovelhas. Várias. Tem aquelas ovelhas que estão precisando de ajuda, que imploram, querem ajuda. E de fato querem. Nós apontamos um caminho, elas vêm e se tornam até pastores de outras ovelhas. Existem aquelas que querem ajuda também, porque quando estamos sofrendo, todos nós queremos ajuda. Isso é uma questão lógica da vida. Mas só queremos ser ajudados naquele problema. Acabou o problema, vamos embora. Então vejamos que Jesus nos fala, ao entrardes na casa, saudai-a. Por que ele entrou naquela casa? Porque ele percebeu que aquela casa tinha dignidade. E ele só notou que não havia a partir do momento que ele desceu sobre ela a paz. Ou seja, ajudou a pessoa. É simbólico. Então, quantas pessoas frequentam uma casa espírita só para resolverem os seus problemas, a partir daquele momento elas não se vinculam. Ou só se vinculam naqueles momentos, elas vão lá como se fosse uma igreja, aos domingos. Isso é do passado, nós carregamos isso muito forte. Aos domingos é a igreja. Tomamos lá, fazemos todo aquele ritual, aquilo tudo. Muitas pessoas fazem isso da casa espírita. Semanalmente são pessoas boas, não estamos aqui julgando a questão disso. Cada ovelha tem os seus problemas, mas são pessoas que só querem resolver as suas questões, vão lá, tomam o passe e vão embora, anos a fio. Então, nesse sentido simbólico, nós não precisamos ficar incomodados. Elas vão lá, nós já sabemos, o fulano vem cá, ele conta sempre o mesmo problema, tudo bem, nós não vamos perder a nossa paz, vamos ficar com tranquilidade, são pessoas assim, é um tipo de ovelha. Agora, tem aquelas ovelhas que não querem a mensagem, que é diferente, que falam mal da gente, querem nos expulsar. E Jesus é firme, dizendo, não carreguem pó na sandália, simbolizando a mágoa, a chateação, o rancor, às vezes o ódio, a indignação. Todos esses sentimentos negativos que nós nutrimos quando a mensagem do Cristo que prega a paz, o amor, não é aceita por uma ovelha. E nós queremos obrigá-la a aceitar, goela abaixo, a mensagem de Jesus, demonstrando que não somos preparados nem para isto. As cruzadas, a Inquisição, muitas vezes é feita dessa maneira, porque não conseguimos bater o pó das nossas sandálias e queremos impor Jesus a fórceps nas ovelhas. Não, eu sou tranquilo, mas ela vai se dar mal. A gente vibra negativamente pela pessoa. Ela vai ver. Todo esse tipo de sentimento
é uma quantidade de pó que estamos carregando em nós. Quando começamos a sentir isso, vamos dar uns pulinhos para ver se vai cair alguma coisa. E às vezes cai muita coisa, o nosso peso até muda. Porque nós ficamos, como fala, pesados. E ficamos pesados mesmo, vibrando de forma pesada. É o pó que estamos carregando na alma. E não conseguimos nos expor, porque não acreditamos muitas vezes na mensagem de Jesus, que nos disse: não carreguem pó. Deixe. E nós temos essas características dentro de nós também. Porque nós não somos simplesmente os pastores da vida. Muitas vezes nós somos as ovelhas. Quantas vezes queremos ajuda e aceitamos ajuda mesmo, agradecemos a Deus? Quantas vezes só queremos resolver aquela questão que estamos passando e a partir dali não queremos mais saber de nada? E quantas vezes desdenhamos a mensagem de Jesus com relação a algum tipo de alerta na nossa vida? Se estamos engajados no trabalho do bem e de repente começamos a falar mal desse trabalho, é uma ovelha totalmente perdida que não se deu conta para isso. Temos que nos observar para sabermos o que estamos fazendo com o chamado de Jesus, o nosso pastor maior. Ele adentrou este planeta, uma floresta densa, difícil, se sacrificou por todos nós na terra, por todos nós. Mas, pela sua grandeza, ele nos permite trabalharmos por ele, para exercitarmos esta condição de pastor. Podereis fazer o que faço e muito mais. Olha a grandeza de Jesus, a sua humildade. Não, vocês não vão fazer nunca o que eu faço, só eu faço isso. Não. Vocês poderão fazer o que eu estou fazendo e muito mais, que eu não posso nem mostrar o que eu posso fazer nesse lugar aqui. Porque nós estamos numa mata densa, sem recursos. Quando estivermos em mundos superiores, vocês perceberão o que é possível para uma alma pura e que eu não posso demonstrar para vocês, minhas ovelhas. Eu vou te enviar um outro consolador por isso, porque vocês vão se embrenhar nesta mata densa mais ainda, porque não vão conseguir acreditar nas minhas palavras. E este Consolador vai procurar abrir novamente os olhos de vocês. É uma nova oportunidade. Não percam esta chance que a vida Jesus está lhes dando. Por isso mesmo, precisamos nos lembrar, neste mês de outubro, do nosso mestre lionês Allan Kardec, que completa daqui a 2 dias mais um aniversário. E ele, que é um exemplo de um pastor próximo a nós, no primeiro momento não acreditou na sua missão. Ele viu nos fenômenos algo impressionante. E ele questiona, mas eu tenho esta missão de fato? É uma pergunta complicada. Imagina, a gente pergunta a Jesus, eu tenho essa missão? E ele fala, tem. É complicado isto. Porque quando a gente pergunta, a gente fica, será mesmo? E ele então tem a boa notícia, dizendo que sim. Você veio para isso, para essa missão. Mas é óbvio que os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um só homem. Você tem liberdade, tem o livre-arbítrio, porque ele percebeu na doutrina espírita, nos fenômenos, a chave de ligação do passado com o futuro. Respondia para ele inúmeras questões que ele procurava ao longo da sua vida. Imaginemos as perguntas que o Kardec tinha para si da vida. Que questões eram essas? Que questões que Kardec tinha que ele ficava com a cabeça assim, pegando fogo? As nossas questões são tão, às vezes, tolas, tão pequenas. Mas ele, então, quando pergunta ao Espírito de Verdade,
e o Espírito lhe diz, sim, você tem essa missão, mas, aí tem um mais, esse mais é complicado. Não penseis, em outras palavras, porque é extensa a resposta, não penseis que você veio para simplesmente escrever 1 livro, 2 livros, 10 livros e vai ficar em casa tranquilo. Aí começou o problema. Não. O seu caminho será rude. Rude. Você vai precisar se expor, vai sair de casa, vai se expor. Lógico, ele vai ter que buscar as ovelhas. Vai se expor bastante. Vai sofrer calúnia, maledicência. Inimigos encarniçados vão surgir, pessoas da sua intimidade vão se voltar contra você. O seu trabalho vai ser desdenhado. Ou seja, uma coisa muito prazerosa, né? Esse anúncio. Vai ser um caminho difícil de sofrimento e ele, imaginemos, ele se colocando à disposição de Jesus. Vai ser difícil mesmo o caminho. Você vai precisar se expor. Mas eles avisam para que ele fosse prudente e que ele tivesse muita coragem para enfrentar este caminho. Coragem. Coragem. E muitas vezes nos falta a coragem. Tememos por tudo e não confiamos em Jesus. Se ele nos mandou, enveredemos por este caminho. E obviamente que isso é simbólico. Ficamos imaginando que Jesus vai aparecer, vai nos mandar para ir para a guerra. Não é isso. É o nosso caminho que tentamos trilhar. É um parente difícil que não queremos encontrar muitas vezes na vida e não percebemos que aquele é o caminho que precisamos enfrentar. Nos expor, defender, ter coragem. O benfeitor Camilo nos fala das atitudes corajosas que precisamos ter na vida. Achamos que ter coragem é enfrentar, pular de uma ribanceira, naquelas coisas atuais, numa roda gigante. Isso não é coragem, é exercício da emoção. Coragem é nós defendermos uma pessoa que está sendo injustiçada. O escritor moçambicano Mia Couto ele fala que nós deveríamos nos despojar da passividade perante a injustiça. Nós percebemos a injustiça e não temos coragem de nos posicionar, coragem de nos dizermos cristãos, espíritas. Coragem. E muitas vezes nós nos escondemos das boas atitudes para sermos aceitos na sociedade que está perdida. E nós somos aquele pastor que adentrou aquela sociedade para ajudar, para sermos uma luz, simples ainda, mas é uma luz, porque na cegueira total, quando se vê um pontinho de luz, é uma esperança que se acende na nossa vida. E o Kardec, Allan Kardec, passou exatamente por tudo isto, para buscar as ovelhas de Jesus pela segunda vez, todos nós, trazendo uma mensagem que está crescendo no mundo, independente da nomenclatura espírita, mas as ideias, elas estão sendo espalhadas pelas sociedades e vão entrando nessa terra para fertilizá-la com a mensagem de Jesus. Então, este é o nosso compromisso com Cristo. Onde fomos colocados, qual o caminho que precisamos trilhar? E termos coragem para adentrarmos este caminho, mas sendo fiéis aos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita. Como encontraremos ovelhas se muitas vezes não conhecemos Jesus? Não conhecemos os conceitos da vida através da doutrina espírita. Cada um de nós, pastores, pequenos, mínimos, temos muitas dificuldades ainda. Temos interesses próprios. Gostamos mais de um aspecto, às vezes, da doutrina espírita. Gostamos de uma filosofia, outros gostam mais da parte religiosa, outros gostam mais da parte científica. Mas,
Quando tivermos essas tendências, precisamos nos observar. Eu gosto mais da filosofia, então eu preciso me exercitar mais na religião e na ciência. Eu adoro a ciência. Eu não vou abrir mão das outras 2 pilares da mensagem espírita, mas nós queremos abrir mão e nos ilhamos, nos separamos e nos tornamos sem condições para buscarmos as ovelhas perdidas da casa do Pai. Então a doutrina espírita é única, integral. Se temos algum tipo de dificuldades, vamos procurar Jesus. Mas não poderemos abrir mão dos conceitos universais da mensagem espírita por um interesse particular, próprio, por um viés de imperfeição que carregamos, em que começamos a denegrir as outras questões da mensagem espírita sem nos darmos conta que estamos mais perdidos do que as próprias ovelhas que nascemos para buscar. Que o Cristo possa nos abençoar e possamos aproveitar ao máximo este ágape de luz, esta bênção que nos foi dada nesta vida, este empoderamento de nascermos próximos a uma mensagem de Jesus pelo enfoque da mensagem espírita. Porque com certeza todas as nossas dificuldades íntimas que nos colocam perdidos nesta existência serão solucionadas, mostrarão caminhos se tivermos coragem de acreditar. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre.